Saber Direito desta semana é sobre o terceiro setor. O curso aborda as entidades do terceiro setor, as parcerias do poder público, a atuação empresarial e muito mais. As aulas são com o professor Bruno Valverde. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus alunos e minhas alunas que nos acompanham aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. Estamos agora entrando na nossa última aula sobre esse curso aí, nossa quinta aula, esse curso muito bacana sobre o terceiro setor aqui em rede nacional, para você que tinha um pouco de conhecimento sobre essa área, ou você que está buscando um pouco de conhecimento. Esse tema é um tema importantíssimo. Nas principais provas e concursos do país, nós temos visto uma cobrança gigantesca dessa matéria. E mais do que isso, nós tivemos recentemente uma alteração da nossa legislação. Nós tivemos, então, em 97 e 98, o marco legal do terceiro setor com a lei das OCIPs e a lei das organizações sociais. Depois disso, tivemos em 2014 a Lei 13.019 de 2014, que nos trouxe algumas inovações a respeito desse marco regulatório, um novo marco regulatório, que entrou em vigência em 2016. Fizemos todo esse paralelo nas nossas aulas de número 1, 2, 3 e 4. E agora, na nossa quinta aula, nós vamos entrar em um tema muito importante, que é essa gestão empresarial, ou então o direito empresarial ligado ao terceiro setor. Isso é magnífico, muito importante. Para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, não pegaram as outras aulas, vocês podem assistir as aulas pelo YouTube, lá no canal da TV Justiça Oficial. Eu sou o professor Bruno Valverde e estou aqui à disposição de vocês para nós trocarmos conhecimento e difundirmos aí toda essa educação jurídica no nosso querido Brasil. Um abraço para você que está lá em Rondônia, que está em Roraima, que está no Amazonas, que está no Rio Grande do Sul, em todos os estados da nossa federação e nos acompanhando aqui neste canal magnífico que é a TV Justiça. Vamos lá. Então nós temos essa gestão empresarial, pensando o terceiro setor como num caráter empresarial. O que nós precisamos entender? Primeiramente, o terceiro setor, ele se profissionalizou e ele vem se profissionalizando há pouco tempo. Nós falamos na nossa primeira aula, que nós tivemos uma evolução histórica deste terceiro setor, desde a época do absolutismo, da monarquia, onde nós tínhamos, por exemplo, as instituições da igreja, que faziam um assistencialismo e já eram tidas como instituições do terceiro setor. Depois disso, nós tivemos uma evolução, tivemos aí a entrada no Estado social, onde o Estado era o Estado máximo, então ele era o grande provedor de toda essa situação, e depois tivemos a evolução pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, então, para o surgimento de um Estado neoliberal. Novo liberalismo. Com esse neoliberalismo, houve um fomento gigantesco a respeito das entidades do terceiro setor, ou seja, eu tenho muitas entidades que surgem, uma legislação que começa a regular isso através da lei das OCIPs, da lei das OS e agora recentemente do marco regulatório. Mas o que muitas pessoas esquecem ou às vezes se confundem é que eu preciso tratar o terceiro setor de forma profissional. O que você quer dizer com isso, Bruno? Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Te explico agora. Eu quero dizer para você que está em casa que o terceiro setor ele precisa ser tratado em qual viés? No viés de uma empresa. Nós temos uma empresa dentro do terceiro setor, mas é uma empresa que não tem fins lucrativos. Mas eu tenho todas as características de uma empresa. Eu tenho o quê? Eu tenho um setor de recursos humanos, porque eu contrato. Eu tenho a contabilidade, porque eu preciso fazer a contabilidade da minha entidade. Eu tenho a administração da minha entidade. Ou seja, eu tenho todos os setores que eu tenho lá no mundo empresarial, aqui dentro do nosso terceiro setor. E isso é algo importantíssimo.
Por quê? A maioria das entidades, e hoje, para vocês terem uma ideia deste número que eu vou dar agora a todos vocês, nós temos mais de 300 mil entidades registradas no Brasil. Dados recentes, dados oficiais, mais de 300 mil entidades. Ou seja, eu preciso imprimir nessas entidades este caráter empresarial e trazer também alguns fundamentos do nosso mundo empresarial para essas entidades. Tem um autor muito importante que nos diz, Keynes, que ele diz o seguinte: a dificuldade real não reside nas novas ideias, mas na dificuldade que nós temos de escapar das antigas. Bruno, mas o que você quer dizer com essa frase? Antigamente nós tínhamos uma gestão altamente desprofissionalizada do terceiro setor. As pessoas não tinham um profissionalismo, não tinham profissionais capacitados, a legislação não exigia também este caráter. Eu tinha o quê? Eu tinha simplesmente aquela gestão amadora de recursos públicos e de recursos privados também. Hoje em dia eu não consigo mais fazer isso, pessoal. O mundo de hoje não me permite mais isso. Eu tenho hoje um mundo altamente profissionalizado. E a gestão do terceiro setor precisa sim estar sintonizada com essa evolução que nós temos no nosso mercado econômico atual. Até porque as entidades do terceiro setor movimentam bilhões de reais todos os anos aqui no Brasil. Então, se eu não tiver uma gestão realmente profissional, uma gestão que me traga um caráter profissionalizado em todas as áreas deste meu terceiro setor, eu vou ter problemas. E problemas onde, Bruno? Onde começam os meus problemas? Os problemas começam, por exemplo, quando eu vou celebrar um termo de fomento ou um termo de colaboração com uma entidade pública. Quem vai fazer essa gestão? Quem vai fazer o monitoramento? Como eu vou buscar esses índices para saber se aquele projeto está sendo desenvolvido de maneira satisfatória? Tudo isso eu preciso buscar em profissionais capacitados para tal. Tudo isso eu preciso buscar dentro deste nosso mundo empresarial. Eu escrevi há algum tempo atrás um artigo que está inclusive disponível lá na minha página pessoal, um artigo sobre isso, sobre essa gestão empresarial do terceiro setor dentro desse estado gerencial. E o que eu quis dizer com aquele artigo e o que eu quero dizer hoje para vocês. Nós tivemos, em meados dos anos 90, eu tive o quê? Eu tive a reforma gerencial do Estado. Vocês devem se recordar, implantada e coordenada no Estado brasileiro pelo então ministro Bresser Pereira, que implantou essa reforma gerencial. Essa reforma gerencial, ela nos trouxe um caráter mais profissional à gestão pública, implantando inclusive lá no artigo 37 da Constituição o princípio da eficiência. Eficiência é o quê? Eficiência de prestação dos serviços públicos. A partir de então eu tenho o quê? Eu preciso modificar esse meu modo de pensar. Eu preciso modificar essa gestão amadora que eu tinha no público. E, consequentemente, nessas organizações que antes faziam a chamada caridade somente. Hoje em dia, pessoal, lê do engano seu, meu querido aluno e minha querida aluna, que pensa que o terceiro setor só faz caridade. Pelo contrário, o terceiro setor, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com gestão de recursos públicos, ele recebe recursos do governo federal, ele recebe recursos do governo estadual, ele recebe recursos dos governos municipais, das prefeituras. Então eu preciso implantar esse caráter profissional nesse nosso terceiro setor. E para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fugir um pouco dessa normalidade ou desse padrão que o próprio Estado brasileiro me coloca.
nós temos, mesmo com a implantação do princípio da eficiência, nós temos o quê? Nós temos ainda no Estado uma máquina altamente burocrática, nós temos uma máquina altamente dependente do servidor público, eu tenho uma máquina que, por conta da burocracia, não anda, não funciona. E as entidades do terceiro setor, essas entidades então de caráter privado, que estão agora prestando um serviço público, essas entidades fazem o quê? Essas entidades buscam o quê? Essas entidades buscam levar ao serviço público, em forma de colaboração ao Estado, ao público, o quê? Uma gestão mais eficiente, uma gestão mais eficaz. Agora, eu só vou conseguir levar essa gestão para o público a partir do momento que eu, internamente, dentro da minha instituição, possuo, então, esse caráter profissional de gestão. E aí tem um ponto muito importante, que é essa questão desse novo período econômico que nós vivemos. Nós vivemos no período econômico atual chamado de neoliberalismo. Nós temos os novos liberais. E aí nós temos um autor muito importante chamado Carlos Montanho, tem uma obra e alguns artigos escritos muito interessantes a respeito do terceiro setor. O professor Carlos Montanho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele trata o terceiro setor com uma questão social. Como isso acontece? Eu não tenho na obra do professor Carlos Montanho essa situação de transformar o terceiro setor de uma forma profissional, até porque, para a visão deste professor, que eu respeito muito, o terceiro setor não caberia aí dentro desse Estado neoliberal. Nós temos uma visão um pouco diversa, uma visão um pouco mais profissionalizada do terceiro setor. O terceiro setor só não cabe dentro do Estado, como também ele é necessário. Hoje em dia, é inimaginável uma sociedade sem as entidades do terceiro setor. Sem essas entidades que concretizam o estabelecido na Constituição Federal de 1988, dentro desse período neoliberal. E por que, Bruno, você está voltando então a este caso, a essa situação do período neoliberal? Eu estou dizendo isso porque no período neoliberal o que ocorre? O Estado se minimiza, se torna um Estado regulador, o Estado então vai regular atividades econômicas, não vai intervir na economia a todo momento, somente quando necessário, e eu vou ter mais liberdade, para o setor privado, e aí eu incluo também o terceiro setor, o segundo e o terceiro setor, para que esses setores possam trabalhar de uma forma mais desburocratizada e de uma forma mais eficiente. Sendo assim, nós precisamos entender que eu tenho, então, esse Estado que ainda continua com essa máquina burocrática, mas que agora, graças a esse período neoliberal de abertura e concretizando a livre iniciativa e a livre associação que nós temos garantido na Carta Constitucional, eu posso então celebrar esses termos de cooperação, esses termos de parceria, esses contratos de gestão com o setor público, imprimindo a este setor aquilo que nós buscamos, que é a nossa eficiência da administração pública. Então eu faço o quê? Eu saio desses imperativos do Estado, dessa máquina altamente lenta e burocrática, e trago agora, através do terceiro setor, uma gestão moderna, uma gestão eficiente, uma gestão de resultados. Agora, para eu levar, para eu ensinar, para eu contribuir com o Estado nesse aspecto, o que é que eu preciso? Eu preciso de ter uma gestão interna dessas organizações que realmente seja condizente com aquela gestão do público, ou seja, eu preciso fazer este paralelo.
E aí, pessoal, dentro dessa perspectiva, nós estamos também sempre puxando a questão das OS, a questão das OCIPs, a questão das associações e fundações, e neste sentido, neste belo sentido, eu vou chamar um quiz. Nós vamos aqui trazer mais uma pergunta aqui, um quiz, para que a gente responda e faça os devidos comentários também. Vamos lá. De acordo com a doutrina moderna, a marca do terceiro setor é a presença de entidades que exercem atividades de interesse social e coletivo. A respeito deste assunto, assinale a alternativa correta. A natureza dessas entidades é totalmente pública. B. As organizações sociais, também chamadas de OS, são criadas para a execução de serviços públicos exclusivos do Estado. A alternativa C. Essas entidades sujeitam-se a controle pela administração pública e pelo Tribunal de Contas. As entidades do terceiro setor não estão sujeitas ao controle dos tribunais de contas. A alternativa correta, olha lá a alternativa correta que nós temos, a alternativa C. Essas entidades sujeitam-se ao controle pela administração pública e pelo Tribunal de Contas. Essa questão, pessoal, é uma questão importantíssima, porque ela nos revisa e nos traz exatamente o ponto que nós estamos trabalhando. Então, olha só, as entidades do terceiro setor, elas serão fiscalizadas pela administração pública, pelo poder com que elas celebram os contratos e os convênios e os termos, mas também pelos tribunais de contas. Por quê? Essas entidades, como elas prestam serviço público, eu estou falando de recurso público. Se eu estou falando de recurso público, eu tenho o controle pelos tribunais de contas. Isso é bem importante. Outra coisa que nós precisamos entender, essas entidades não fazem parte da administração pública, até porque se fizessem parte da administração pública, elas estariam no primeiro setor e não estariam no terceiro setor. Isso é bem importante. Então, nessa toada, feitas as devidas observações, nós então continuamos aqui nessa nossa esteira que eu estava dizendo para vocês que nós fugimos então desse seio do Estado, desse Estado altamente burocrático, um Estado altamente lento para uma gestão eficiente, uma gestão de um projeto eficiente. Então presta atenção, se eu tenho lá no interior do estado da Bahia, um município, por exemplo. Alô, meus amigos da Bahia, um abraço para vocês, gosto muito dessa terra aí também. Se eu tenho lá no interior do estado da Bahia uma entidade que celebra um termo de fomento com o município para poder o quê? Para poder fomentar, para poder desenvolver, para poder administrar e gerir o hospital lá daquele município. É possível? Perfeitamente possível. O que o município espera desta entidade? No mínimo, eficiência. No mínimo, um serviço de qualidade. Ou seja, eu preciso pensar nessa minha gestão. E quando eu penso nessa minha gestão, eu estou falando do plano de trabalho estabelecido pela 13019, que precisa ter metas. Eu preciso de prazos, ou seja, vocês estão percebendo que eu estou trazendo essas questões de otimização para quê? Para o serviço público, ou seja, eu saio do privado e trago isso para o público, e isso é algo totalmente importante, totalmente fundamental. Um outro aspecto aqui que nós precisamos entender muito claramente, pessoal, é o seguinte, olha só, um outro aspecto muito importante aqui é a questão da administração e dessa ideia da administração da entidade e dessa ideia de que eu estou buscando uma administração eficiente para transformar, para transmitir isso para o público. E por isso que eu falei para vocês da reforma gerencial.
A reforma gerencial, ela não resolve, ela melhora, mas ela não resolveu os problemas do Estado. Mas o que o Estado fez com a reforma gerencial? Se você não sabe, vai saber agora. O Estado cria as chamadas agências reguladoras. Eu não falei para vocês que nesse período da reforma gerencial, eu tenho o quê? Eu tenho o Estado atuando como regulador da atividade econômica. Se o Estado é o regulador da atividade econômica, ele faz o quê? Ele pode abrir este mercado para que o privado pratique as atividades e ele então cria instituições para fiscalizar. É o que aconteceu no Brasil. Eu tenho então o quê? O serviço de aviação, ele é regulado pelas agências reguladoras, ou seja, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Eu tenho várias agências, a Anatel, a ANEEL de Energia Elétrica, a Anatel de Telefonia, ou seja, eu abro essa possibilidade do público, do privado prestar um serviço público, mas a titularidade do serviço ainda é do público. O privado executa um serviço público, mas ele não é o titular do serviço público. E nesse viés, pessoal, nós vamos então seguindo aqui e precisamos entender a seguinte questão. O terceiro setor, então, a partir do momento que ele celebra este termo de fomento, ou este termo de parceria, ou esse contrato de gestão, ele vai fazer o quê? Vejam bem, o terceiro setor ele vai caminhar ao lado do Estado. O terceiro setor vai pegar na mão do Estado, que pode se expressar ou através do município, ou através do Estado ou através da União e vai dizer, venha comigo, você vai andar do meu lado, vamos juntos construir um serviço público melhor. Eu, entidade, vou levar ao Estado a gestão empresarial, vou levar ao Estado essa gestão eficiente. E você, Estado, como é o titular do serviço público, então precisa me abrir as portas. É por isso que eu tenho, meus queridos e amados alunos, esse termo de fomento. É por isso que eu tenho então essa parceria entre os entes. E é isso que nós precisamos entender, né? O Estado caminha lado a lado com o terceiro setor, através dessa gestão, através desse controle. Nós falamos, por exemplo, que de acordo com a Lei 13.019 de 2014, eu tenho o que na 13.019? Eu tenho a formação de uma comissão de fiscalização destes contratos. E a partir do momento que eu formo essa comissão de fiscalização desses termos, desses contratos, eu tenho participantes da organização do terceiro setor e eu tenho a participação de entes da administração pública, que vão fazer o quê? Vão acompanhar a execução para nós sabermos se nós estamos executando isso da maneira correta. Veja que não é a relação do terceiro setor, e esse ponto é importante e eu vou falar disso com vocês. A relação do terceiro setor com o Estado, através desses termos, não é, anote isso, meu aluno e minha aluna que me ouve agora, neste momento, através da própria TV ou então através das redes sociais, lá do YouTube, no canal TV Justiça Oficial. O terceiro setor, a relação do terceiro setor para com a administração pública não é uma relação de terceirização. Meu Deus, agora eu tenho certeza que você ficou apavorado. Professor, se eu estou contratando uma entidade para prestar um serviço, eu tenho terceirização. Neste caso, não. E eu explico para você agora por que você não tem terceirização. Terceirização, os bancos, por exemplo, fazem com a segurança. Ou o serviço público faz lá com o serviço de limpeza. Eu contrato uma empresa privada, segundo setor,
para prestar o serviço de limpeza ou prestar lá o serviço de segurança. Eu tenho metas, eu tenho lá quantos tiros o segurança deu, o que ele fez. Não, não tenho. Eu tenho um serviço de segurança, que ele vai fazer a segurança, e eu tenho na limpeza um serviço de limpeza que as pessoas vão, a empresa vai contratar as pessoas e as pessoas vão lá para fazer a limpeza. Ou seja, neste caso eu tenho terceirização. A empresa tem lucro com isso. A empresa ganha e não é pouco com essa terceirização. E no terceiro setor eu tenho o quê? Eu tenho termo de cooperação, eu tenho termo de fomento, eu tenho acordo e eu tenho termo de colaboração. Não é terceirização. No terceiro setor, nessa relação do terceiro setor com a administração pública, primeiro, eu não tenho lucro. Primeiro ponto, não tenho lucro. Segundo ponto, essa relação, ela é uma relação recíproca, requer reciprocidade, ou seja, o Estado, o poder público faz a parte dele e a entidade faz a parte dela. Existe uma troca de experiências aí. Tanto é que toda a avaliação deste termo é feita por uma comissão em conjunto. Eu tenho metas de atendimento, eu tenho plano de trabalho, eu tenho cronograma de execução financeira, ou seja, eu tenho vários elementos aqui para demonstrar a você que está em casa, que está no seu trabalho, que separa um tempo do seu minucioso e do seu complexo dia para assistir às aulas aqui do Saber Direito, que isto não é terceirização. Embora o nome seja terceiro setor, isso não é terceirização. Eu espero definitivamente que isso tenha ficado claro. Terceirização, eu não tenho esse plano de trabalho, eu não tenho esse trabalho em conjunto e, portanto, eu não faço aqui terceirização, pessoal. Isso é algo importantíssimo para você entender. Um outro ponto que nós precisamos levar em consideração é exatamente ligado a isso que eu estava falando. Se eu não tenho, então, essa questão de terceirização no terceiro setor, eu tenho o quê? Eu tenho essa relação de reciprocidade, essa relação de parceria com a administração pública. Até porque o que eu disse a vocês, que o terceiro setor, ele vem para complementar. O terceiro setor, ele vem no sentido do quê? Ele vem no sentido de fazer aquilo que o Estado, ou de forma ineficiente, ou então, por conta da alta demanda, não consegue fazer em prol do cidadão. E aí eu entro num outro ponto importante também, que eu quero trazer aqui para vocês, que é essa tripartição entre Estado, mercado e terceiro setor. Estado, mercado e terceiro setor. Muitas vezes nós pensamos o seguinte, não, mercado é mercado, Estado é Estado e o terceiro setor com essas ONGs, enfim, são questões diversas. Realmente são questões diversas, mas esses setores, eles se conversam. O Estado precisa do mercado, o mercado precisa do Estado, o Estado precisa do terceiro setor, o terceiro setor precisa do Estado e o terceiro setor precisa do mercado. Isso é algo irreversível, até porque quando nós temos a celebração desses termos, dessa colaboração entre o terceiro setor e o Estado, eu vou ter o quê? Eu vou ter o mercado aí. Eu vou precisar de mão de obra, eu vou mexer no mercado, eu vou fazer contratações de empresas para prestarem serviços também para isso. Ou seja, eu tenho essa situação que eu preciso levar em consideração, essa tripartição. Então existe aí uma relação de harmonia. Eu não tenho uma relação de dependência, não. Eu tenho uma relação de harmonia entre o Estado, o terceiro setor e o privado. E não confundir. Mesmo que o terceiro setor preste um serviço público, ele não faz parte da administração pública. Não faz parte da administração pública. Terceiro setor é terceiro setor. As empresas,
O privado, com fins lucrativos, está no segundo setor e o Estado, que é a máquina pública, no primeiro setor. Mais uma vez, vou chamar aqui um quiz, mais uma questão aí para você, para nós revisarmos aí esses conhecimentos das aulas que nós temos transmitido aqui para você através do Saber Direito. Olha lá. A Lei 9790 de 99 disciplina a atuação das OCPs. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Para considerar-se sem fins lucrativos, a entidade só pode distribuir resultados para os empregados, vedada a participação dos dirigentes, associados ou fundadores. B. Não são passíveis de qualificação como OCP as organizações sociais. C. A qualificação como OCP exige que seu estatuto vede expressamente a possibilidade de remuneração dos seus dirigentes, ainda que atuem na gestão executiva. D. O termo de parceria é o instrumento a ser firmado entre o poder público e as OCPs, estabelecendo o vínculo de cooperação. Olha lá, pessoal, a alternativa correta, letra D. O termo de parceria é o instrumento a ser firmado entre o poder público e as OCPs, estabelecendo o vínculo de cooperação entre as mesmas. Bom, essa questão é uma questão bastante importante, tem tudo a ver com essa gestão que nós estamos falando aqui nessa última aula sobre esse curso magnífico aqui sobre o terceiro setor. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a OCP, ela permite sim essa remuneração dos seus dirigentes. Nós já falamos isso aqui, mas para repetir, ela permite essa remuneração dos dirigentes, desde que eu faça a remuneração de acordo com o estabelecido no mercado local, né, no mercado local daquele dirigente, daquela entidade, com aquele número de funcionários. E a resposta correta, obviamente, o termo utilizado para a celebração, então, desta parceria entre o Estado e a OCP é o quê? É o termo de parceria. É até redundante, né, pessoal? Termo de parceria é utilizado para a celebração do quê? De uma parceria. Tranquilo? Ótimo, perfeito. Vamos seguir adiante. Nós estávamos falando dessa tripartição entre Estado, mercado e terceiro setor. E aí, eu volto a dizer para vocês dessa relação harmônica. Por que eu tenho essa relação harmônica? O terceiro setor, ele vai celebrar este contrato, este termo, com o público, mas ele vai usar a expertise, o know-how, as coisas boas do privado. Então, essa gestão empresarial que vai para o terceiro setor para atuar com a administração pública, ela vem do privado, meus queridos. Ela vem do privado. Isso é muito interessante, porque quem tem essa gestão empresarial de forma profissional é o setor privado, é o setor lucrativo. Mas eu vou agora fazer uma adaptação deste modelo às entidades do terceiro setor, para quê? Para eu fazer algo eficiente, para eu fazer uma gestão eficiente do recurso público. Até porque a lei de 2014, ela me estabelece o quê? Ela me estabelece vários critérios que me exigem essa administração de forma profissional. Por exemplo, quando eu digo a vocês que eu tenho essa prestação de contas para o gestor público, eu preciso fazer uma prestação de contas baseadas no quê? Nas exceções, baseadas nos detalhes das entidades ligadas ao terceiro setor. E isso é algo, pessoal, muito difícil. Olha lá um outro ponto que nós temos que trabalhar aqui sem poder titubear. A questão dessa nomeação, dessa contratação de pessoas para as entidades do terceiro setor que prestem, então, o serviço público. Olha lá. Primeiramente, essas entidades não são ligadas, não são de dentro da administração pública. Ótimo. Sendo assim, eu não tenho a necessidade de fazer concurso público. Professor, eu posso fazer um teste seletivo? Pode e deve. Por quê? A OCP,
ela precisa, a OCIP, a OS, as entidades do terceiro setor, elas precisam de ter profissionais qualificados. Então, embora eu não tenha a necessidade da prestação de um serviço público, não tenha a necessidade de um concurso público, eu tenho a necessidade de fazer, sim, um teste seletivo. Eu tenho a necessidade de fazer uma seleção. Até porque quando nós vamos lá para as empresas, lá do segundo setor, eu não tenho isso, pessoal? Eu não tenho uma seleção? Você chega na empresa e já é contratado? Claro que não, isso é muito difícil. Você chega na empresa e você faz o quê? Um processo de seleção. Você faz um processo onde você vai ter o quê? Critérios objetivos de análise de contratação. E a partir do momento, então, que você é selecionado, você começa a trabalhar. No terceiro setor, eu tenho que fazer isso também. O regime de contratação das pessoas que trabalham nas entidades do terceiro setor é um regime essencialmente seletista. Ou seja, eles não possuem estabilidade, essas pessoas possuem o fundo de garantia, possuem o recolhimento normal do FGTS, têm o direito ao seguro-desemprego, se cumprirem os requisitos legais, inclusive com fundamento constitucional na Carta de 1988, ou seja, eu tenho essa necessidade de fazer essa contratação desta maneira. Mas desde a contratação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um foco nessa qualidade do profissional, assim como ocorre lá na gestão empresarial do segundo setor. Alguns me chamam, às vezes, até de louco, dizendo o seguinte: professor, o senhor está equivocado. Como é que eu vou trazer a gestão privada do segundo setor para dentro do terceiro setor, já que eu não tenho o lucro? Pessoal, essa é a melhor parte. O lucro do terceiro setor, o dito lucro, ele tem que ser revertido para dentro da instituição. Se ele tem que ser revertido para dentro da instituição, olha que coisa boa eu utilizar todas essas sobras para capacitar os meus funcionários, para dar treinamento para esses funcionários e para fazer realmente uma gestão de qualidade e eficiência dentro do terceiro setor. Lê do engano seu que as entidades devem trabalhar somente com aquela gestão amadora. Pelo contrário, pessoal, pelo contrário, eu preciso sim estabelecer essa gestão profissional. Antes, eu estabelecia simplesmente por uma questão de conveniência e oportunidade. Hoje não. Hoje a própria legislação atual do terceiro setor me obriga a essa gestão. E aí, trazendo agora um outro ponto importante aqui para nós. Olha lá que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos, então, acabamos de falar aqui daquele período do Estado gerencial, onde eu tenho a criação das agências reguladoras, eu tenho o quê? Eu tenho as empresas, então, do segundo setor, o privado, essencialmente, fazendo o quê? Prestando um serviço de titularidade do Estado. Veja, pessoal, o privado presta o serviço que é de titularidade do Estado. E então eu tenho o que aí? As agências reguladoras regulando, mas eu tenho essas empresas com intuito lucrativo. No terceiro setor, eu não tenho especificamente uma agência reguladora ou uma entidade que vá fazer a regulação dessas entidades. O que é que eu tenho? Eu tenho a legislação desde a de 97 até a de 98 e depois 2014, 2015, eu tenho uma legislação que me deixa engessado. Engessado no seguinte sentido: eu não tenho essa liberdade tão grande como eu tenho no privado. Eu não tenho essa liberdade, por exemplo, de sair atuando como as empresas lá do segundo setor. Eu estou engessado por uma legislação. Eu tenho uma prestação de contas extremamente minuciosa. Eu tenho uma fiscalização quase que diária do poder público. O poder público, através daquela comissão que nós falamos de fiscalização, de análise, de avaliação, vai fazer o quê? Vai fazer um acompanhamento periódico. E mais, os recursos públicos são repassados
Olha a diferença. Nessa relação do terceiro setor com o Estado, os recursos públicos são repassados do Estado para as entidades do terceiro setor, para que elas façam, então, a gerência do serviço. Lá nas concessões, lá naquela situação das agências reguladoras, por exemplo, o serviço de telefonia, eu não tenho isso. O setor privado, as empresas, oferecem um serviço ao particular, a nós, e nós, enquanto particulares, nós pagamos por este serviço para quem? Para a empresa, para o privado. Então eu tenho o quê? Um lucro exorbitante. Eu tenho uma lucratividade grande. As agências reguladoras, elas só vão fiscalizar para saber se eu estou cumprindo ou não aqueles requisitos básicos que foram acordados no contrato de concessão de um serviço público, por exemplo. Mas eu não tenho essa transferência de recursos do público para o privado, como eu tenho, por exemplo, no terceiro setor. Isso é importantíssimo. Vocês estão percebendo, então, a diferença de quando eu falo do privado e quando eu falo do público? É uma diferença exorbitante. No privado, eu vou buscar o lucro. No terceiro setor, para vocês terem uma ideia, tanto a lei de 2014 quanto a de 98 proíbem a qualificação de empresas, de sociedades empresariais como entidades do terceiro setor. Proíbem, por exemplo, a qualificação de sindicato como o OCIP, não considerando assim sindicato uma entidade ligada ao terceiro setor. Então, nessas minúcias, eu espero e acho que estou conseguindo fazer com que você que está em casa separe claramente na sua cabeça a diferença entre a administração pública, o mercado e o terceiro setor, que são essas organizações da sociedade civil, que precisam, então, pegar a expertise do poder privado, do segundo setor, e trazer para ele, para o terceiro setor, e levar, quando da celebração dessas parcerias com o público, então, essa gestão profissional, essa gestão empresarial. Nesse sentido, pessoal, eu quero fazer com você aqui mais um quiz. Eu vou chamar mais um quiz, agora até de forma antecipada, mas eu vou chamar mais um quiz para depois nós ficarmos com tempo adequado para fazermos o fechamento aí do nosso conteúdo. Vamos lá para mais um quiz. Olha lá, sobre o tema do conflito de interesses no serviço público, assinale a opção correta. A participação de autoridades públicas em conselhos fiscais e de administração em empresas privadas é absolutamente vedada. O trabalho meramente voluntário em organizações do terceiro setor, sem a finalidade lucrativa, não é apto a suscitar conflitos de interesses com a administração. Alternativa C. Suscita conflito de interesses o exercício de atividade que possa transmitir à opinião pública dúvidas sobre a integridade da autoridade. Alternativa D. A participação de autoridades públicas em conselhos fiscais e empresas privadas é absolutamente vedada. Vamos lá, então, a alternativa correta. Olha lá a alternativa correta, letra C. Suscita conflito de interesses o exercício de atividade que possa transmitir à opinião pública dúvidas sobre a integridade da autoridade. Pessoal, essa questão é muito importante, até porque quando eu trago as autoridades públicas para o conselho de algumas entidades do terceiro setor, eu preciso tomar cuidado com esse conflito de interesses. Então, eu não posso
ter autoridades públicas em determinados conselhos das entidades, principalmente das OS, se eu tiver um conflito de interesses aí entre os órgãos. Isso é algo muito importante que eu trouxe para vocês agora, para nós fecharmos aí essa parte dos interesses e dessa administração, então, das nossas entidades. Então, o que nós precisamos entender? Agora nós vamos fazer uma retrospectiva, mas a retrospectiva ao contrário, do fim para o começo, né? Neste momento, nós acabamos de fechar a questão da administração, do aspecto gerencial dessas entidades. Uma observação importante é a seguinte: como nós temos uma alta movimentação financeira no terceiro setor, nós temos para a economia brasileira um importante foco de receita, que é o terceiro setor e o que ele gera, inclusive com as suas relações com o segundo e com o primeiro setor. Entendemos que nós precisamos de buscar uma gestão profissional, uma gestão que traga do privado a expertise para administrar esse serviço que será prestado pelas associações, pelas fundações e pelas demais entidades deste setor. Por quê? O Estado já nos chama, o Estado já chama o terceiro setor por ser naquele aspecto ineficiente. Então o Estado vem, chama o terceiro setor e o terceiro setor precisa sim dar um resultado. O terceiro setor precisa trazer inovação. O terceiro setor precisa mostrar que as metas que foram combinadas serão atingidas. Falamos também em todo este curso aqui dos aspectos importantes do novo marco legal do terceiro setor, que foi a aula de número 4 e a aula de número 3, onde nós trouxemos termo de fomento, onde nós trouxemos termo de colaboração e onde nós trouxemos termo de cooperação. Ou seja, no termo de cooperação eu não envolvo a transferência de recursos, no termo de colaboração eu envolvo transferência de recursos do público para as entidades do terceiro setor, porém, esse fomento, esse início, ele é solicitado pela administração pública. E no termo de fomento, essa possibilidade é aventada, é solicitada pela entidade do terceiro setor. Falamos também muito aqui durante o curso daquele marco legal inicial, o primeiro marco legal do terceiro setor, que era a lei das OCIPs, a 9790 de 99 e também a 9637 de 1998, que traz a regulamentação de organizações sociais. Falamos que a qualificação como OCIP, ela é uma qualificação que é gerada por um ato administrativo extremamente vinculado. E falamos também que na OS eu tenho um ato administrativo de qualificação, é um ato administrativo discricionário. Isso é muito importante para nós entendermos. Eu quero também, neste meio dessa recapitulação, falar para vocês de um livro importantíssimo que está aqui também, muito bacana. É um livro de minha autoria, eu já passei isso na primeira e na segunda aula, estou passando aqui agora nesta última aula, nesta quinta aula, que é o terceiro setor e a administração pública, aspectos legais e reflexos sociais. Já está inclusive atualizado com a nova legislação. Isso é muito importante, até porque nós precisamos entender os reflexos na administração pública e precisamos entender também esses aspectos legais de legislação. Que tipo de reflexo? Eu preciso saber se essas entidades estão fazendo o papel delas no sentido de devolver para a sociedade aquilo que a administração pública deveria fazer e colocou as entidades do terceiro setor. Colocou as entidades para colaborar, mas não para substituir. Olha que questão interessante. Falamos também outra questão. Para que eu solicite, para que eu peça essa qualificação como OCIP, eu preciso do quê, pessoal? Eu preciso de ter 3 anos de funcionamento da entidade. Isso é algo muito importante também. Falamos também que o OCIP celebra o quê? Celebra termo de parceria. E a OS celebra o quê? Contrato de gestão. Então, são questões diferenciadas.
Depois, quando nós também abordamos o marco legal, nós falamos do chamamento público. Eu tenho agora um chamamento público de entidades que não são OCIPs e não são OS, para que essas entidades também tenham a possibilidade de celebrar aí essas parcerias com o público. Lembrando que, para celebrar essa parceria com a União, eu preciso de 3 anos de existência, para celebrar essa parceria com o Estado, 2 anos de existência, para celebrar a parceria com os municípios, 1 ano de existência. E falamos também da origem de tudo isso, né? Na primeira aula nossa, nós falamos da origem de tudo isso. Então falamos que o terceiro setor não é algo novo, ele está regulamentado por leis recentes, mas ele existe desde a época dos primórdios, desde a época da monarquia do regime absolutista, onde eu tenho entidades que faziam esse apoio ao Estado em forma de caridade, principalmente através das organizações religiosas. Mas eu tenho então uma evolução deste terceiro setor no Brasil, até chegar aos dias de hoje, com essas parcerias com o poder público, que agora o poder público se abre realmente para que as entidades possam colaborar e possam exercer aí esse papel belíssimo e magnífico. Falamos também para vocês que as entidades do terceiro setor, elas não têm fronteiras geográficas. Eu posso ter entidades brasileiras que atuem em outros países necessitados, por exemplo, países da África, enfim, ou eu posso ter também entidades de fora do Brasil que atuem aqui dentro, desde que possuam autorização para atuarem aqui no Brasil. Então nós precisaríamos entender isso, de que é preciso que você tenha essa autorização e possa atuar aqui no Brasil. Falamos também, você que aí está recapitulando aquilo que nós falamos, que as fundações públicas, embora sejam fundações, se tem ali 100% de capital público, elas estão dentro da administração pública, não são entidades do terceiro setor. Entidade do terceiro setor tem o quê? Natureza privada. A diferença delas para o segundo setor é que eu não tenho nessas entidades do terceiro setor, esse intuito lucrativo como eu tenho no segundo setor. Então, em nenhum momento, pode vir prova, pode vir concurso aí para você, em nenhum momento você estará pensando ou colocando essas entidades do terceiro setor dentro da administração pública. Elas prestam um serviço de natureza pública não exclusiva do Estado, mas ela não é uma entidade de dentro da administração pública. Professor, mas e as fundações públicas? Essas sim estão dentro da administração pública, mas já foram criadas, inclusive, pela própria administração pública. Isso é importantíssimo também. Para nós fecharmos, uma última dica que eu dou para vocês é o seguinte: nós temos a questão da improbidade administrativa. E embora a improbidade administrativa mire aí a administração pública, mas nós temos essas entidades do terceiro setor celebrando termos, acordos e parcerias com o poder público. E então, tanto os gestores públicos quanto os gestores dessas entidades do terceiro setor estão sujeitos à aplicação da lei de improbidade administrativa e responderão sim pelos atos praticados e pelo descumprimento da legislação do terceiro setor que nós abordamos aqui nessas aulas. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, eu espero sinceramente que você, aluno, aluna que está em casa, que está aí no seu trabalho assistindo, quero novamente mandar um grande abraço para os meus alunos lá do estado de Rondônia, terra que eu amo tanto,
e que hoje me considero filho dessa terra, apesar de paranaense, mas que você tenha entendido o que nós estamos falando, o que nós falamos aqui durante essas 5 aulas aqui do programa Saber Direito, dessa temática importante que é o terceiro setor. Só faz sentido nós estarmos aqui se esse conhecimento for transmitido e se você sedimentar esse conhecimento aí na sua vida, para o seu concurso, para o seu futuro, para a sua vida privada. Isso é algo muito importante. Eu gosto muito, amo essa profissão, é uma honra para mim estar aqui na TV Justiça gravando cursos como esse, transmitindo isso para vocês, e faço isso com muito gosto e com muita honra. Contem sempre conosco, foi um curso realmente inovador que o Saber Direito, através da TV Justiça, trouxe aqui. Tive a honra de ser convidado e espero ter contribuído aí com vocês, com o conhecimento de vocês, e fico aí à disposição. Lembrando das nossas redes sociais, o Instagram, @prof.brunovalverde, estou lá à disposição de vocês pessoalmente para responder as questões, e também a equipe da TV Justiça está sempre pronta para atuar e para auxiliar aí, levando conhecimento através dessa TV pública para todo o Brasil, para todos os nossos alunos. O meu muito obrigado à TV, o meu muito obrigado a você que nos assiste nesse momento e que é por você que isso tudo faz sentido. Um grande abraço e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.